Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco nesse momento, onde queremos refletir no Salmo do dia de hoje, o Salmo 50, versículos 1 a 6, utilizando também as leituras do Antigo Testamento, da Epístola e do Evangelho com o tema Como devemos brilhar a luz de Deus em nossa vida. Que Deus, Espírito Santo, esteja a nos conduzir e abençoar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, neste final de semana, domingo, a Igreja Cristã celebra a transfiguração de Jesus, a transfiguração do Senhor. E nós ouvimos o relato do Evangelho que nos fala sobre este momento. O relato registrado em Marcos também encontramos presente no livro de Mateus e no livro de Lucas. 3 evangelhos mostrando este momento importante no ministério de Jesus. O que nos chama a atenção, além do brilho de Jesus brilhar, em nosso texto ele diz que até as suas roupas mudaram. Elas ficaram muito brancas e brilhantes, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E então não tem como pensar, quando nós vamos lavar alguma roupa branca, o tanto de produto que nós colocamos para deixá-la realmente branca, brilhante. É alvejante, é o sabão em pó, e vamos tentando colocar cada vez mais coisas para deixar esta roupa brilhante, esta roupa branca. E a roupa de Jesus ficou mais branca do que o melhor branco que nós conseguimos. E isto nos mostra como este momento foi importante. E também nos fala da reação dos discípulos. Eles tiveram primeiro uma reação de medo, ficaram apavorados, porque não sabiam o que estava acontecendo. Ao verem Elias e Moisés conversando com o Senhor, manifestações ou representações da lei e dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento apontando para Cristo, eles queriam ficar lá. Eles falaram: vamos fazer barracas para vocês 3 e vamos ficar aqui. Como é bom estar aqui, não queremos voltar para o mundo, pois mesmo com medo, é maravilhoso estar na presença do Senhor. A glória de Jesus era manifestada. Talvez uma pergunta: será que eles queriam ficar lá, pois estavam com medo de proclamar esta palavra, de transmitir esta mensagem do Senhor para as outras pessoas, mesmo que foram proibidos até a ressurreição de Cristo, de falarem deste evento, mas não de falarem que Ele era o Messias, Ele era o Salvador? E nós devemos olhar, será que nós não reagimos semelhantemente a eles? Quando nós achamos mais fácil ou mais cômodo ser cristão na igreja e lá fora do mundo nós escondemos a nossa fé? Muitas vezes nós temos medo de testemunhar a palavra do Senhor às pessoas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia. Às vezes nós temos até medo, vergonha, de que as pessoas saibam que nós somos cristãos. Por isso nós devemos olhar o exemplo. O Pai falando de Cristo: este é o meu Filho querido. Escutem o que Ele diz. Escutem a mensagem do Salvador. Proclamem esta mensagem, pois Cristo deixou uma ordem para a igreja, consequentemente para nós, registrada em Mateus capítulo 28. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando e ensinando a palavra de Deus.
E então nós pensamos, quem são todos estes povos do mundo? Será que nós pensamos são aquelas pessoas que moram distantes em nosso país, em outros continentes, e aí pensamos, temos que trabalhar nesta missão? E esquecemos que todos os povos do mundo incluem o nosso lar, a nossa família. Eles fazem parte de todos os povos do mundo. E Deus deu uma missão para nós: ide, fazei discípulos. Se são batizados, que bom! E ensinem a palavra do Senhor. Testemunhem para que eles aprendam a palavra maravilhosa, como servir a este Deus, como diz o lema da Liga de Servas Luteranas do Brasil, servir ao Senhor com alegria. E uma vida de alegria, de serviço em alegria, começa dentro do nosso lar, onde nós testemunhamos o amor de Jesus para a nossa família. Se estende para a nossa vida social, para nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo, pessoas com quem nós nos encontramos para momentos de lazer. E então, nós devemos dizer, quando eu já falar para todas estas pessoas, os vizinhos, nós então nos preocuparmos, ou estarmos ali dizendo, vamos agora para os desconhecidos. Porque nós devemos concluir que é muita hipocrisia da parte de qualquer cristão querer testemunhar para quem não se conhece, não convive, e não falar de Jesus para as pessoas do seu dia a dia, mesmo que elas sejam cristãs. Não falar de Jesus para as pessoas que nós dizemos que nós amamos. Como é bom estar aqui, os discípulos disseram. E nós repetimos isso e queremos dizer para as pessoas que nós conhecemos como é bom estar aqui no templo do Senhor a adorá-lo. Mesmo hoje, num dia fora da nossa agenda normal, por causa do Congresso de Jovens que irá acontecer a partir de amanhã, e nós então estaremos junto com os jovens da nossa congregação e do nosso distrito participando deste momento tão importante para os nossos jovens. Depois nós queremos olhar um pouquinho o texto do Antigo Testamento, onde fala de que o rosto de Moisés brilhava após receber de Deus as placas com a aliança, as placas da aliança, que eram os 10 mandamentos. E é muito interessante nós observarmos uma coisa importante. Nestas placas da aliança estão os 10 mandamentos, que são a lei de Deus. E esta lei é uma lei maravilhosa. Esta lei é uma lei que não quer colocar peso na nossa vida, mesmo que ela nos condene. Afinal, ela quer que nós vivamos uma vida perfeita, e nós não conseguimos viver uma vida perfeita. Mas também podemos observar que esta aliança de Deus é uma proteção para nós contra as investidas do diabo, do mundo e da nossa própria carne. São leis protetivas para nós, para nos protegerem, para termos fidelidade ao Senhor, para brilharmos a luz de Deus para todas as pessoas. Quando Moisés desce, o seu rosto brilhando, Arão e o povo de Israel ficam com medo. Será que muitas vezes as pessoas não têm medo da brilhante luz do Senhor? Sim, tem medo. Por quê? Porque o Senhor, Ele é justo. Muitas pessoas dizem, Deus é amor, não vai condenar ninguém. Cristo morreu para salvar a todos, mas somente será salvo aquele que crê neste Salvador. E quando nós cremos no Salvador, nós não nos alegramos com o pecado.
nós não justificamos o pecado. Nós fazemos como fizemos no início deste culto. Confessamos os nossos pecados a Deus com humildade. Como aquele publicano da parábola que Jesus contou, que não ousava levantar os seus olhos para o altar no templo e dizia: Senhor, se propício a mim, me perdoa. Diferentemente do fariseu que arrotava egoísmo, arrotava orgulho, onde ele dizia: eu sou perfeito, eu jejuo, não sou como este publicano. Muitas vezes, quando nós testemunhamos a luz de Deus, as pessoas talvez ficam com medo, porque tem que abrir mão de coisas que são, de certa maneira, prazerosas materialmente. Coisas que talvez nós julgamos importantes, até momentos e eventos sociais, que talvez dizemos que não podemos adiar nem chegar atrasado, a ponto de sacrificar a nossa adoração ao Senhor. Como é bom estar aqui, disseram os discípulos. Depois que Moisés falou para Arão e o povo de Israel: venham aqui, não precisam ter medo. E ele talvez nem sabia, pois o texto nos diz que ele nem sabia que o seu rosto estava brilhando. Ele explica a lei do Senhor. Mas tem uma coisa que o texto nos diz, que Moisés, ele colocava um véu depois que falava as palavras do Senhor. E aí nós temos que entender o que este véu significava. O texto da epístola nos fala que o brilho estava desaparecendo. Então Moisés cobria o seu rosto. E por vezes, parece que nós não queremos também deixar a luz de Deus brilhar e cobrimos a nossa vida cristã com as coisas que o mundo acha normal e até coloca como coisas importantes para o nosso dia a dia. E então temos que fazer como o apóstolo Paulo registrou: mas nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com o véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Devemos anunciar a mensagem de Deus, o anúncio de Cristo, deixar a luz de Deus brilhar em nossa vida. Como nós acabamos de cantar: brilha em mim, Senhor. Mas não é a nossa luz. Podemos até dizer como é bacana quando nós testemunhamos uma noite estrelada onde a lua está brilhando. E então dizemos: a lua está brilhando muito. E a lua apenas reflete a luz do sol. Não é a lua que brilha, é o sol que brilha. A lua está refletindo isso. Assim como nós também devemos refletir a luz do Senhor. O Senhor tem que nos impulsionar para isso. A luz de Deus tem que brilhar em nossa vida. Mesmo que sejamos pobres e miseráveis pecadores. Mesmo que eventualmente cometamos erros. E a luz de Deus vai brilhar quando? Quando eu vou ao Senhor e reconheço os meus pecados. Quando eu digo: eu sou um pobre e miserável pecador, eu preciso do teu perdão. Lutero explicou o primeiro mandamento maravilhosamente quando ele diz: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. É o nosso provedor, é o nosso perdoador, é o nosso libertador, é aquele que nos levanta quando estamos caídos, é aquele que nos carrega quando nós não temos forças, é aquele que nos alimenta com a sua palavra, quando nós estamos sedentos, cansados. Mas que luz é essa? Como mostrar a luz desse Deus em nossos dias? Podemos nos perguntar. E então, o Salmo 50
vai nos encaminhar para isso. O Salmo 50 vai mostrar coisas importantes apenas nestes 6 versículos que nós lemos, que eu quero rapidamente refletir com vocês. No primeiro versículo é dito: Deus, o nosso Senhor, fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Através da sua palavra, através da igreja que proclama esta palavra, Deus quer e vai falar, vai chamar todos os moradores da terra com a sua mensagem. Arrependam-se. Este é o chamado a todos. Arrependam-se dos seus pecados. Através dos profetas, João Batista, de Jesus, Deus encarnado, dos apóstolos, da igreja, de nós, este chamado procede da parte de Deus. Arrependam-se. Deus está chamando todos para a sua comunhão. E neste chamado é dito: deixem as coisas que atrapalhem a vossa vida espiritual. Deus não está dizendo para nós sairmos do mundo. Ele está dizendo para nós transformarmos o mundo. Nos evangelhos, nós temos o registro que Jesus diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. E nós somos chamados para isso. E através disso, proclamarmos a palavra do Senhor. O versículo 2 diz: Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. Não tem como esconder o brilho de Deus. É isto que o texto nos diz. Deus brilha de Jerusalém. Talvez aqueles que ouviram este texto pela primeira vez, talvez aquele que escreveu esse texto, estava dizendo: a cidade de Jerusalém, onde há o templo do Senhor, lá tem a manifestação do Senhor que brilha com a sua glória. Mas para nós é da Jerusalém celeste, o novo céu e a nova terra que o Senhor nos promete, que a sua luz vai brilhar. E isto é manifestado quando nós, como cristãos, vivemos aqui neste mundo. Quando vivemos a fé verdadeira que o Senhor nos dá e nos fortalece. Como cristãos e como igreja cristã, devemos proclamar que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, ou seja, devemos falar da grandeza de Deus. E muitas vezes, infelizmente, muitos querem rebaixar o Senhor como sendo um ser menos importante do que as pessoas famosas em nosso mundo. As pessoas com autoridade achando que eles estão dominando Deus. Mas Deus continua sendo todo-poderoso, sabe todas as coisas, está presente em todos os lugares, é justo e é amoroso. E nós, como igreja, devemos fazer essa luz brilhar. Até é interessante notar uma coisa: quando olhamos uma luz brilhando, nós devemos pensar quando nós estamos no escuro. E a menor das luzes, no maior do escuro, traz iluminação. Não tem como a escuridão apagar a luz. Não tem como o mundo mal, corrompido, como o inimigo, o diabo, como a nossa natureza pecaminosa, como a imoralidade, a corrupção, violência, apagar a luz do Senhor. Por isso devemos proclamar, falar. Vejam como o outro versículo nos fala: o nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Deus não vem em silêncio,
a sua palavra tem que ser proclamada. Ela é destruidora porque condena o pecado. Deus não quer nos deixar confortáveis em nossos pecados, mas quer mudança de vida. Ele quer que nós nos arrependamos e mudemos de vida. O versículo 4 nos fala: Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Os céus e a terra são testemunhas de Deus. O nosso relacionamento com o mundo demonstra isso. Sofremos, por exemplo, com mudanças climáticas, terremotos, lugares costeiros com o avanço do mar, escassez, muita chuva, pouca chuva. Tudo isso para lembrar que precisamos do Senhor, porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Ou seja, precisamos do Senhor. Sem Ele nós estamos perdidos. Sem o Senhor que envia a chuva, tanto sobre bons e maus, não haveria alimentos. E quando Deus não envia a chuva, há escassez. Vejam como a natureza proclama a glória de Deus. Versículo 5 diz, ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e como sinal ofereceram um sacrifício. A aliança com o Senhor. Nós, em resposta a Deus, também fazemos uma aliança com Deus. Quando uma criança é batizada, os pais e padrinhos dizem: eu, em nome da criança, renuncio ao diabo, eu quero seguir a Jesus. Quando um jovem é confirmado, confirmando o seu voto batismal, ou um adulto faz a sua profissão de fé, ele diz isso também: eu renuncio ao diabo, eu quero seguir fiel ao Senhor. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós dizemos isso. Mesmo que não com essas palavras, eu renuncio ao diabo. Eu quero seguir ao Senhor, eu quero ter a minha vida mudada por Deus. É uma aliança que nós estamos fazendo. Mas esta aliança é resposta ao que Deus fez por nós. E toda aliança exige sacrifício. Deus fez um sacrifício para nos salvar. Ele se humilhou vindo a este mundo, carregou os nossos pecados, morreu, em glória ressuscitou, subiu ao céu e irá retornar para nos levar ao céu. E o nosso sacrifício? Muitas pessoas não querem sacrificar a sua vida para Deus. E sacrificar a vida não é morrer por causa de Cristo. Não é sair do mundo. Não é dizer eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. O sacrifício é tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Não seguir o mundo. Não dar vazão à nossa natureza pecaminosa. Como eu já citei, é arrepender-se. É não ficar feliz com o pecado. É dedicar a sua vida ao Senhor, é confiar nele acima de todas as coisas. E por fim é dito: os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus é justo. Ele é amoroso, Ele é salvador, mas Ele é justo. Ele diz que a salvação é por intermédio da fé em Cristo. É confiar em Jesus como seu Salvador. Aí está o julgamento de Deus. Quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. Quem ouve a palavra de Deus e a rejeita está se colocando sob a condenação de Deus. Quem ouve a palavra de Deus e tem o seu coração transformado pela ação de Deus, não rejeita esta palavra, este vive abençoado pelo Senhor.
ele sabe que o momento em que o Senhor o chamar desta vida, ou se ele for testemunha da vida de Cristo, ele estará ao lado de Jesus e rumará para o céu. Como igreja, como cristão, devemos testemunhar a grandeza do nosso Deus. Ele é muito superior frente às outras coisas em nosso mundo. Devemos proclamar a nossa suficiência em Deus, tanto materialmente como espiritualmente. Nosso trabalho, os nossos dons, o nosso lazer, também a nossa salvação. Não devemos esconder o brilho de uma vida cristã consagrada, tendo vergonha da fé ou buscando coisas mais prazerosas e importantes para colocar na nossa vida de consagração ao Senhor. Quanto maior a escuridão, mais brilhante será a luz, independente do seu tamanho e força. Quanto mais o nosso testemunho aparecer, mais luz estaremos levando. Não importa o nosso redor, não importa onde nós estivermos. Muitas pessoas, às vezes, têm medo de falar de Jesus, ou de testemunhar a sua fé, ou até de dizer: eu tenho compromisso de ir na igreja hoje, me desculpe, não posso ficar mais com você. Ou ainda, eu gostaria, talvez que você me acompanhasse, já que você está na minha casa. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer todas as bênçãos que Ele nos deu, por medo da escuridão, por medo de talvez esta escuridão querer apagar a sua luz. Mas por maior que for a escuridão, a luz continuará brilhando. A transfiguração de Jesus deve nos motivar a sempre estarmos vivendo em Cristo, confirmados na fé em Cristo, ou seja, não dando valor às coisas que querem se sobressair à nossa vida cristã. Dizer como os discípulos, não com medo, não sem entender, como é bom estar na presença de Deus, como é bom estar aqui na casa dEle, como é bom que a sua palavra está viva no meu lar, como é bom dedicar a nossa vida ao Senhor, porque assim nós estaremos testemunhando, nós estaremos brilhando a luz de Deus em nossa vida, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Lembremos sempre, todas as pessoas são alvo de Deus. Deus quer que nós testemunhemos a luz dEle, que brilhemos a sua luz para todas as pessoas. Não é para um ou para outro. Não é somente para aqueles que não conhecem a sua graça, o seu amor, e de repente dentro do nosso lar, um lar cristão, não precisamos brilhar. Lógico que precisamos. Arão e o povo de Israel tiveram medo do brilho do Senhor. Ou seja, nós também devemos confrontar e sermos confrontados em família quando o pecado está lá presente. Qualquer um dos pecados contra os mandamentos de Deus. Ou, resumindo, todos os pecados na desobediência ao Senhor. Isto é brilhar a luz de Deus e não reagirmos como Arão e os discípulos. Eu tenho medo, mas nos aproximarmos, pois o Senhor sempre está nos convidando. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém.